Tião, então você começou a ficar doente por conta das coisas da igreja. Eram coisas que você via ali dentro que estavam te dando um certo confronto psicológico, é isso? Isso, A isso mesmo. igreja, a pergunta correta, a igreja te deixou doente? Olha, eu vou falar bem a verdade para você. O problema principal da minha enfermidade foi realmente o ministério e a igreja, porque eu me dedicava muito à igreja. Eu acreditava muito em tudo aquilo ali. E quando eu fui percebendo que eu vi que tinha algo errado ali, que não estava batendo com a Bíblia, com as Escrituras, eu fui ficando doente porque eu fui, tipo assim, insistindo em alguma coisa que eu via que nunca ia dar certo. E aonde você fica doente psicologicamente, porque você está insistindo numa coisa que você não vê futuro. Esse futuro que eu falo é o futuro da salvação. Você não está conquistando uma salvação, você está apenas estando ali no ministério como se fosse um funcionário, né? Trabalhando na igreja, mas que isso ia ficar por aqui mesmo. Quando eu desconfiei que eu já não era mais um cooperador, realmente era apenas um funcionário, porque quando eu falava a minha palavra não tinha muita validade, porque funciona assim, não tinha autoridade de fazer algo que eu pensava e depois aquilo ali não era aceito, aí eu fui ficando doente, fui ficando um problema, muitas coisas eu via até nas reuniões, eu também não concordava, e foi coisa assim que foi corroendo por dentro, aquilo que acontecia comigo ali, eu não concordando, e isso aí foi me deixando doente. Então você começou a ver coisas erradas, mas você percebeu que a CCB ela funciona mais como uma empresa, é isso? Vocês eram exigidos e cobrados, né? E essa exigência toda fez com que você percebesse que você estava, na verdade, trabalhando dentro de uma empresa. É isso? Tinha metas, essas coisas, Tião? Então, tem metas, tem a cartilha, Tem meta, Tião? tem, tem a Tem, meta, tem tem, a tem cartilha meta de deles, prova? você tem que obedecer a cartilha deles, porque se você não obedecer a cartilha deles, não vai dar certo você ficar no ministério, porque você vai bater de frente com eles. E você batendo de frente com eles, já não vai servir mais para eles. Eles aceitam aquelas pessoas que realmente se diz ser humilde, que aceita tudo, concorda com tudo, aí tá bom para eles. Mas se você contrariar eles em qualquer assunto, eles já não concordam mais com você, aí passa você sofrer realmente no ministério. É uma empresa, né, Tião? A empresa é assim, né? O chefe, se você ficar contrariando demais o chefe, pegando no pé do chefe, querendo mandar mais que o chefe te manda embora numa empresa, né? Ele te manda embora, fala, não, vai embora que você tá me atrapalhando, eu vou pegar um submisso, né? Então, Tião, E, vem cá. Aí você começou a ficar com problemas psicológicos, é isso? Esse problema que você está dizendo é depressão, Tião? Você entrou no caminho da depressão? É isso? É esse o problema ou não? Ou é outro? não, é esse mesmo. Ó, isso aqui chama atestado médico da psiquiatra, ó. Tá vendo aqui? Você pode ler, Tá? Tião? Mas É, tá aqui, ó, atestado médico da psiquiatra, tá? Atesto para os devidos fins que o senhor Sebastião Quintino da Silva estará sob meus cuidados médicos devido à patologia do CID-10 F323E F410, estado incapacitado para o trabalho ou qualquer função que ele exercer, seja na igreja ou no trabalho. E eu estando sob o cuidado dessa psiquiatra, ela já mandou uma carta para a congregação me afastar eu do ministério, entendeu? Mas o que aconteceu? Eu me afastei do ministério um pouco de tempo, aí depois eu pensando que eu ia melhorar, não melhorei, fiquei pior ainda. Aí eu resolvi renunciar ao ministério, começou por aí. Tudo Mas com a depressão daquelas que você imagina que é das piores que tem, com vários sintomas terríveis. E isso aí eu sofri bastante. Eu cheguei a ficar num quarto fechado por 2 semanas. Eu Mas por que você chorava piorou, Tião? Então não era o ministério o problema, porque você ficou pior quando estava fora dele, ou foi o ministério, ou o que aconteceu, né? Você Não, piorou depois? quando eu entreguei o ministério, eu piorei. Por que que eu piorei?
Porque aí veio a... Quando eu percebi que realmente só o meu trabalho era válido, e depois a minha pessoa já não tinha muita validade, aí que eu fiquei mais afetado com essa depressão, porque aí eu vi que não tinha amor, na verdade, nem consideração. Aí eu fui ficando mais pior, porque aí eu imaginei, todo esse tempo na igreja, sendo cooperador, todo esse tempo no ministério, de repente eu renuncio o ministério. Os irmãos hoje, eu não dando mais a mão de obra que eu precisava dar como cooperador e saindo, os irmãos fez com que fosse uma pessoa que não existisse mais, entendeu? Ah, então vem cá. E eu, Então foi o desprezo das pessoas, você perdendo o ministério, você perde aquela, como é que fala? Aquela bajulação, as pessoas em volta, chamando de caro irmão, sorrindo sempre lá para você. É isso? Então você perdeu isso, né? E você sentiu então um baque de fazer parte do chão da fábrica, como diz, né? Ou seja, você começou a fazer parte do povão, que o povão lá não vale nada, o modo de falar não vale nada, ou seja, não tem valor algum lá. E isso fez com que o seu problema psicológico ficasse pior ainda. É isso, Tiago? isso. Aí foi afetando cada dia mais, até que onde eu fui encaminhado para o psiquiatra, entendeu? Que lá comecei a fazer os tratamentos, e depois eu comecei realmente a me reerguer de novo, né? Comecei a melhorar e tal, e daí foi onde eu comecei a respirar, né? Porque até aí, enquanto eu estava no ministério, eu estava morrendo aos poucos, a minha vida não tinha mais sentido, porque eu vi que realmente não dava para me continuar, porque eu já estava afetado pela depressão. Então, quando eu renunciei, para mim foi uma maravilha, mas depois veio outro baque, que foi o desprezo. Então, eu fiquei numa situação difícil, eu fui no fundo do poço, e depois, pela misericórdia de Deus, eu consegui me levantar através da minha família, primeiramente Deus, e segundo a minha família, que foi o único que me apoiou, meus filhos e minha esposa. Então, Tião, vale então apresentar aqui que a gente tem que ser sempre mais honesto possível, né? Justo. Então, você não entregou o ministério propriamente dito por falta do evangelho na CCB, né? Você foi sentir falta disso depois. No começo, você entregou o ministério por você não estar aguentando a pressão deles, né? As metas, você se sentindo lá apenas uma peça, e aí você teve esse problema psicológico e você entregou, então, pelo problema de enfermidade, foi isso? Isso. Na verdade, eu entreguei para o problema da enfermidade, mas é coisa que eu já estava desacreditando lá dentro de muitas coisas. Aí acumulou tudo. Mas Então você a não minha, estava a minha, acreditando, então já tinha coisas ali dentro que você já estava não acreditando que significa, ou seja, não era mais Deus, você já estava percebendo que aquilo não era a revelação de Deus, as coisas dentro, não tinha guia de Deus, porque isso tá em todos os discursos do ministério, né? Deus revelou, Deus mandou falar. Você pregava, Tião, essas coisas dizendo também para o povo, Deus manda te dizer, Deus está falando por essa palavra, né? Você também tinha esse costume, você acreditava também que Deus falava na sua boca? eu acreditava. E quando você vai para o ministério, irmão, é assim, você vai acreditando em tudo isso, porque você não tem outro ensino. Você não lê a Bíblia, você não examina a Escritura, você não estuda a Bíblia. Então, você está ali, um andando atrás do outro e fazendo o que o outro faz. Você está entendendo? Então, é um tipo de uma cópia. Você vai fazendo o que o outro faz. Então, você prega isso mesmo. Você fala isso mesmo, entendeu? Só que chegou um tempo que eu já não estava acreditando mais nessas profecias, não estava acreditando em mais nada que estava sendo feito ali. Eu não estava vendo Então, resultado. Então, Tião, não é que Deus mandava você pregar, você não ouvia a voz de Deus. Então, você acreditou que tudo que você falasse da tribuna já tinha o aval de Deus. É isso, né? Ou seja, é só você subir lá na tribuna, se você falar é Deus que está mandando, é o que vale, não é? É o que vale. Porque as pessoas, a Irmandade, ele acredita tanto em você, que o que você fala ali é válido. Mesmo se você soltar uma mentira e dizer que foi Deus que mandou, eles acreditam, porque eles são muito simples, eles não têm conhecimento. Então, eles vão comer aquilo que você coloca na mesa ali para eles. Entendeu? Já teve alguma vez, Tião, casos parecidos com esse, você terminar uma pregação, o culto, você descer da tribuna, alguém lá, tipo, fazer pergunta sobre a palavra,
ou dizer que você pregou algo que não estava de acordo com as escrituras? Alguém já foi lá questionar algo ou fazer perguntas sobre a pregação? Já alguém questiona, esse aí que era um problema sério para mim também. Porque aí que aconteceu? Quando as pessoas, eles congregavam com a gente, e muitas vezes eles acreditavam no que a gente falava, mas tinha aqueles questionador que hoje eu recomendo que as pessoas questionem sim, entendeu? Quando ele vê que não está Mas isso pregando a verdade. acontecia. A ideia é, isso acontecia sempre, era com frequência, ou a maioria das vezes o povo apenas ouve e vai embora para casa? Fala nada, eles apenas vão embora. A maioria das vezes Acredita? as pessoas não questionam, vai embora para casa. Mas você já vê também alguma coisa diferente quando os irmãos, eles já não estão mais contentes ali, eles vão trocando de igreja, entendeu? No dia de culto que você atende, muitos já não congregam com você, vai indo para outras igrejas, então é aquela troca, sabe? Já não estou mais feliz com aquele cooperador, vou congregar em outra igreja, e fica nessa situação aí, sabe? As pessoas ficam procurando algo que venha saciar eles, algo que venha preencher eles, mudando de igreja, mudando de pregador. Você está Mas, entendendo? É por aí. essa falta que eles sentem, Tião, é a falta da profetada, né? Porque o meu tempo de CCB, o povo não gostava do culto chamado frio. O culto frio é o coitado que está tentando pregar as escrituras. É aquela igreja que ele não faz barulho, ele não dá xalamanaia, ele não faz essas coisas e ele tenta pregar as escrituras. Aí o povo começa a chamar de culto frio. E aí eles começam a procurar outra igreja. As pessoas da sua comum procuravam outra igreja por conta disso, querendo ouvir calamanaia em outras igrejas, ou você dava esses calamanaia lá, você pregava lá que Deus ia mudar o cativeiro deles, que Deus ia dar uma bênção, que Deus ia cumprir o desejo do coração deles? E você tinha esse tipo de pregação? Eu tinha, como todos têm, você está entendendo? Todos têm esse tipo de pregação. É uma promessa que você passa para a igreja e que essa promessa eles acreditam, porque você lê um versículo, um capítulo de uma Bíblia, da Bíblia, quando você entra num versículo que realmente ali está prometendo algo para alguém, você não perde tempo, você está entendendo? Você prega realmente oferecendo algo para as pessoas. Então, isso aí já é um costume do próprio pregador da CCB. Isso aí é todos que fazem isso, todos. Por que que não tem argumento de Bíblia, de Evangelho? Porque eles não estudam, eles não se esforçam para examinar a Bíblia, para buscar das Escrituras o ensino para passar para as pessoas. Então, como ele não tem essa saída de eles pregar o Evangelho verdadeiro dentro do ensino que ele aprendeu, então ele começa, tipo, patinar, oferecer, profetizar, é por aí. Então, Tião, eu vou fazer mais uma pergunta e depois eu vou colocar as perguntas das pessoas aqui que é para você responder, tá? Então, vem cá. Então, essas pessoas que estavam saindo, Tião, se você pregava benção, virada de cativeiro, que Deus vai entregar as coisas, os seus desejos do coração, então você era o pregador típico da CCB. Você prega o que eles gostam de ouvir. Então, algumas pessoas que você diz que estavam indo para outras igrejas, elas estavam indo procurar evangelho, é isso? São pessoas que já estavam acordando? Por que elas não estavam contentes lá? Irmão, acontece o seguinte, as pessoas, eles enjoam do pregador e do cooperador. Porque é todo dia a mesma coisa, irmão. Todo dia aquela mesma coisa. Então, eles enjoam daquela pessoa. Eles não falam, porque eles não querem ser mal educados, mas eles enjoam do seu cooperador. Aí eles começam a procurar outras igrejas para congregar. Muitas das vezes você prometer ou profetizar, com tudo isso, chega uma hora que eles cansam, então eles querem pregador diferente, igreja diferente, entendeu? É por aí, é desse jeito, por aí. Eu vou colocar as perguntas aqui, Tião, né, para o pessoal que está aí. Gente, as perguntas que vocês estão fazendo, aqui tem um sistema que a gente pode separar, tá? Então eu vou colocar a primeira pergunta aqui da irmã Fabiana Santos. Ela falou assim: boa noite a todos. Josafá pergunta se esse ex-cooperador acredita que Deus revela a palavra para eles. Pergunta para você, Tião. Você acredita que Deus revela a palavra lá para os cooperadores, anciões? Não, porque nunca revelou para mim, tá? A palavra ela não é revelada. Esse sistema de revelação de palavra, eles não entendem, irmão.
A palavra já está revelada, a Bíblia já, as Escrituras já é inspirada pelo Espírito Santo. Ali tem de tudo, ali já vai a revelação. Ali tem as profecias, revelação, que já está pronta para nós. É só você estudar, examinar a Escritura e passar para o povo ali que já está pronto. É só transmitir. Não tem. É mais tipo assim, eu quero enfeitar, eu quero que o negócio fique bonito. E as pessoas acreditam. Quando eu falo em revelação, que Deus me mandou, as pessoas acreditam, porque é um costume da própria igreja, é um costume dos próprios pregadores fazer isso aí. Mas não existe. Se tiver alguém pensando nisso aí ainda, pode esquecer. Busca as Escrituras, examina a Bíblia, estuda as Escrituras, que lá está a revelação. Já está tudo pronto. Não precisa mais nada. Não tem revelação. Então, pessoal, só para nós entender aqui o que o Tião está falando, tá? A revelação na palavra na CB é trazer uma nova mensagem que não está na Bíblia, que é coisas que vai falar da sua vida, né? E o Tião está falando aqui, e eu concordo com ele, que a palavra já está revelada, que é nas Escrituras, o próprio Jesus, a obra de Deus maravilhosa e perfeita, ela é completa em Jesus Cristo, né? Então não tem esse negócio de revelação, né? O Tião, por conta dessa suposta revelação de palavra que a CCB acredita que tem lá dentro, que Deus vai revelar a palavra, Deus vai falar com a tua alma, né? É uma das coisas mais usadas para poder evangelizar as pessoas de fora, né? Vamos lá que Deus vai falar com a tua alma, né? Eles costumam dizer muito isso. Então, esse jargão do Deus vai falar com a tua alma na congregação é um dos fatores para eles não estudarem a Bíblia, né, Tião? Você teve alguma orientação bíblica lá do ministério da CCB? Os anciãos falaram: Tião, vem cá, você vai ser cooperador, agora nós vamos te dar um estudo bíblico aqui, a gente vai te orientar, ou colocar você lá e seja o que Deus quiser, prega o que der na telha. É assim mesmo. Eles colocam você lá no ministério e diz assim, ó, você agora se vira, tá? Aí você não estuda a Bíblia, não examina as Escrituras, você fica perdidinho. Você tá entendendo? É assim que acontece. E eles falam ainda que se você estudar a Bíblia, se aprofundar muito das Escrituras, o Espírito verifica a letra mata, tipo, aquela conversa que eles têm que não tem nada a ver, né? Então, o próprio pregador fica com medo. Ele fica com medo de estudar a Bíblia, de examinar a Escritura mais. Porque, não, eu não posso ser sábio, porque se eu ficar sábio, aí o Espírito de Deus sai de mim e eu não vou mais profetizar. Isso é o medo que eles têm. E por isso que eles não se dedicam ao estudo da Escritura, por causa disso. É um próprio medo que a igreja já tem por costume, no próprio ministério, para você não estudar a Escritura, entendeu? E outro diz assim, irmão, toma cuidado, não fica muito estudando a Bíblia, que de repente você vai tirar o operar de Deus da sua vida, o Espírito de Deus trabalha na simplicidade, você nem lê, para Deus operar na sua vida e falar na sua boca, é mais ou menos por aí. Aí você fica com aquele medo, aí você nunca vai ler a Bíblia, nem estudar ela, e fica o tempo todo nessa situação aí. E prega o que, Tião, na igreja, então, se a pessoa não estuda nada de Bíblia? Ele prega aquilo que nós estamos acostumados a ouvir, né? Deus te manda, Deus me revela, Deus me mostrou, e Deus está com você, pode dormir o seu sono sossegado, que seu nome está escrito no livro da vida, seu filho está doente, Deus manda dizer que ele vai te libertar, você está desempregado, Deus manda dizer que amanhã ele vai preparar um emprego para você, e fica enchendo a pessoa de promessa, e é isso que as pessoas querem, irmão. As pessoas querem conforto. Essa pergunta é minha, Tião. Você já leu alguma vez Davi derrota Golias e você falou que o CCBano que entrou lá, triste, magoado, que aconteceu, ele era o Davi e que Deus ia derrotar o Golias na vida dele e que Deus ia fazer uma grande obra, que o gigante ia cair? Você já chegou a pregar isso também, Tião? Muitas vezes, muitas vezes. Isso aí é uma coisa incrível. Não só Golias, né? Mas tantos outros profetas. Entendeu? Eu acho que o único personagem que não foi substituído, e eu não duvido nada se já aconteceu por aí, é trocar Jesus, colocar o CCBano. Né? Irmão, lê lá Jesus na cruz e fala, você está na cruz, né? Mas Deus vai te tirar da cruz. É capaz de ter até substituído Jesus, porque eu já vi substituir tudo, né? Tudo. Né? Então você já chegou a ter essas práticas, Tião? Então você lê em Davi, você coloca o CCBano no lugar de Davi. Esther, você coloca o CCBano no lugar de Esther. Um famoso que eu acho que você deve ter feito é Daniel na cova dos leões.
Você já pregou essa, Tião? Esse Daniel nas covas dos leões, eu vou dizer para você, quando você prega, a pessoa se sente um Daniel mesmo, porque você fala tanto que ele é Daniel, e quando ele sai de lá, ele sai cheio de fé. Não, eu sou um Daniel. Eu vou enfrentar a luta agora porque Deus deu na boca do irmão que eu sou um Daniel. Eu sou, sabe? Então ele se enche com essa esperança, dessa força que vem lá de cima, comparando ele com essas pessoas do passado, que aconteceu tudo isso, os profetas, tal, que você volta para sua casa dizendo, ah, Deus falou comigo. Jamais eu vou perder a batalha, porque eu sou Daniel, eu sou isso, eu sou aquilo. Aí se enche daquela esperança lá, e ele também não sei, não é nada disso, né? Porque não tem condições, né, irmão? Não dá. A Fabiana, ela fez outra pergunta que é, conta para nós, Tião, o que acontece nas reuniões secretas? Aquelas reuniões que só pode entrar cooperador, só pode entrar ancião, né? O povo não pode assistir o que eles falam lá dentro, né? Tem a outra pergunta do irmão Jonatas que está parecido com essa, né? Será que ele pode falar o que acontece nas reuniões de ministério? É a mesma pergunta, né? Tião, o que acontece lá? Eles se reúnem lá preocupados com o evangelho, né? Como é que eles vão melhorar o evangelho? Ou qual que é a preocupação deles? Essa pergunta é muito boa, viu? Muito esclarecedora, e a gente não está aqui para mentir, tá? Eu sempre falo nas lives que eu faço, que eu não estou aqui para mentir, eu sou um cara real, realista, eu convivi todo o tempo lá, frequentei as reuniões muitos anos, como você sabe que eu fiquei na CCB, mas funciona assim, você é convocado uma vez por mês para essa reunião na cidade que você mora, e lá é para tratar de assunto da igreja, para tratar de tipo uma pessoa pecou, você vai lá e fala no nome da pessoa que a pessoa não é má, pecou, adulterou. Outra coisa, aconteceu qualquer fato dentro da igreja, problema de uma telha que quebrou, problema de construção, problema de pintura. A zeladoria, né? A reunião preocupada com a zeladoria da igreja. É tudo material, não tem nada espiritual. E quando, na reunião, eles também exigem de você. Se você fizer alguma coisa que realmente eles não concordaram, na reunião você é chamado muita atenção ali, não você sozinho, mas em todo o ministério. Eles lançam ali uma sentença para todos, né, que a pessoa errou, que não está certo, então todos recebem. Na verdade, essa reunião é mais para te chamar a atenção e levar os problemas da igreja para a reunião para ser resolvido através dos anciãos mais velhos, né, que o que for falado ali é colocado na ata, e ali tem que obedecer mesmo. Então, você fica ali como se você estivesse numa empresa e o seu patrão convocasse todos os funcionários para ter uma reunião para esclarecer para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. É mais ou menos por aí. Não tem muito segredo, entendeu? Não tem. E quando o assunto ali é algum assunto grave, eles falam para você não falar nem para sua esposa. Ó, o assunto é seu, aqui não pode sair nada. Nem para sua esposa você conta isso que você ouviu aqui. Então, quando falava isso, que nem minha esposa era para não saber, irmão, eu ficava muito triste com isso aí. Porque minha esposa está junto comigo, está sofrendo junto comigo, ela tem que saber o que está acontecendo. Mas eles falam que não pode falar para as esposas. Então, se é da reunião você sair feliz, você saía muito abatido, muito triste, porque você via coisa ali que realmente era como você tivesse mesmo assistindo o seu patrão, uma administração inteira da sua empresa, passar para você como você deve proceder e como você deve trabalhar. Não tem nada espiritual, irmão. É tudo material, carnal.